Se você já se perguntou, será que Deus ainda fala comigo? Então eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje a sua dúvida será respondida. E eu não estou falando de achismos, não estou falando de opiniões humanas. Eu estou falando da voz de Deus, da palavra viva, que traz direção, consolo e respostas para a sua vida. Sabe, talvez você esteja se sentindo sozinho, abandonado, em silêncio, como se o céu estivesse fechado. Mas eu te garanto, Deus não está em silêncio. A pergunta é, você sabe como ouvir? A verdade é que muitos acreditam que Deus não fala mais, que Ele se calou, que Ele está distante. E sabe por que pensam assim? Porque estão procurando ouvir Deus da forma errada, estão buscando no lugar errado e muitas vezes no tempo errado. Mas eu vim aqui hoje te dizer, Deus fala, e Ele fala mais do que você imagina. Só que existe um caminho, uma chave, uma direção que está claramente revelada nas Escrituras. E se você entender isso hoje, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Deus é um Deus que se comunica. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos um Deus que fala com seu povo, que dá direção, que consola, que exorta, que revela os seus planos e que se faz presente através da sua voz. Agora preste atenção. O problema nunca foi Deus falar, o problema sempre foi o homem ouvir. O silêncio que você sente. Muitas vezes não é porque Deus parou de falar, mas porque você deixou de ouvir da maneira correta. Então, como saber se Deus ainda está falando comigo? A resposta está, e sempre esteve, na Bíblia. A palavra de Deus é viva, eficaz e atual. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada, de 2 gumes. Isso significa que a voz de Deus não está presa ao passado. Ela não é uma voz antiga, ela é uma voz presente. Ela fala aqui e agora, diretamente ao seu coração. Muitas pessoas esperam ouvir Deus através de uma voz audível, através de sonhos, visões ou sinais sobrenaturais. E sim, Deus pode falar assim. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Deus. Mas isso não é a forma principal que Ele escolheu para se comunicar conosco hoje. A principal, mais clara e mais segura, forma de ouvir Deus é através da sua palavra. A Bíblia é Deus falando com você. Sabe, muitas vezes nós queremos que Deus fale algo novo, uma palavra inédita, algo espetacular. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como você quer que Deus te entregue algo novo, se você ainda não obedeceu o que Ele já te falou na sua palavra? Deus não é irresponsável. Ele não vai pular etapas. Antes de querer ouvir segredos do céu, ouça aquilo que Ele já te revelou nas Escrituras. A Bíblia está cheia da voz de Deus. Cada versículo, cada capítulo, cada história carrega princípios eternos que são, sim, respostas diretas para a sua vida. Por exemplo, quando você está passando por lutas, por perseguições, por momentos de dor e tristeza, Deus está falando com você quando Ele diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é Deus falando claramente. Não desista, não tema, tenha ânimo, porque eu estou contigo. Quando você se sente perdido, sem direção, sem saber qual caminho seguir, Deus fala com você em Salmos 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso é uma promessa, é uma voz, é Deus dizendo, eu te mostro o caminho. E quando você acha que não é capaz, que não tem forças, que não vai conseguir, Deus fala claramente em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Veja, isso não é um texto qualquer. Isso não é um simples encorajamento. É Deus falando, diretamente com você. Mas o problema é que muitos estão esperando ouvir uma voz que rasgue os céus, quando na verdade a voz já foi escrita, registrada, preservada e está acessível a você, todos os dias, na Bíblia Sagrada. Outro motivo pelo qual muitos não conseguem ouvir a voz de Deus
É porque estão com os ouvidos espirituais abafados, tapados, entulhados pelo barulho do mundo. Passam horas e horas ouvindo notícias, redes sociais, entretenimento, distrações, mas dedicam poucos minutos, ou nenhum, para ouvir a voz de Deus na palavra. Aí se frustram, se sentem vazios e acham que Deus está em silêncio. Mas a verdade é simples. Como você quer ouvir Deus, se não separa tempo para Ele? Preste muita atenção. Deus fala sim, mas Ele fala com quem está disposto a ouvir. Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não está escondido, Ele não está calado. Ele está esperando que você busque, que você se aproxime, que você abra a sua palavra e deixe ela falar ao seu espírito. Olha o que está escrito em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você percebe? Existe uma condição. As ovelhas ouvem porque pertencem ao pastor. E por que ouvem? Porque estão perto. Porque estão em comunhão. Porque seguem. E como se mantém essa comunhão? Na palavra, na oração, na entrega diária. Outro ponto muito sério. Deus nunca vai falar algo que contradiz a sua própria palavra. Muitos se enganam dizendo: Deus me revelou isso. Deus falou aquilo. Mas quando vamos conferir, aquilo não está alinhado com a Bíblia. Deus não se contradiz. Se você quer ter certeza de que é Deus falando, confronte sempre com a Escritura. Ela é a base, ela é o filtro, ela é o parâmetro da voz de Deus. Por isso, se você está se perguntando: Deus, por que eu não te ouço mais? Talvez a resposta não esteja no céu, mas na sua rotina. Quanto tempo você dedica para ouvir Deus? Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Quantos minutos você separa para estar a sós com Ele? Deus fala, mas quem não abre a Bíblia, fecha os ouvidos para Ele. E sabe o que mais? Deus também fala através das circunstâncias, através de pessoas, de mensagens, de pregações, de louvores. Mas perceba, tudo isso sempre vai apontar, confirmar e estar alinhado com a sua palavra. Deus não vai te falar algo que te leva para longe da Bíblia, pelo contrário, tudo que vem dele te aproxima ainda mais da Escritura. Olhe para a vida de Samuel. A Bíblia diz que quando Deus o chamou, ele ainda não conhecia a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o que isso nos ensina? Que quanto mais você conhece a palavra, mais fácil é reconhecer a voz de Deus. Quanto mais intimidade você tem com as Escrituras, mais sensível você se torna à direção do Espírito. E aqui vai uma verdade que pode doer, mas que te liberta. Quem não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para ouvir Deus. Você pode até estar frequentando uma igreja, ouvindo pregações, participando de encontros, mas se não há vida na palavra, a sua conexão com Deus será superficial. E é por isso que muitos vivem de migalhas espirituais, esperando uma palavra profética aqui, uma revelação ali, quando na verdade Deus já deixou um banquete inteiro servido na sua palavra. Então, como saber se Deus ainda está falando com você? Simples. Abra a Bíblia, leia, medite, ore sobre o que leu. Permita que o Espírito Santo te revele. Permita que a palavra entre no mais profundo do seu coração. Deus fala através das Escrituras. Deus te corrige através das Escrituras. Deus te consola através das Escrituras. Deus te exorta, te fortalece, te capacita. Tudo através da sua palavra. A grande pergunta não é se Deus fala, a pergunta é: você tem ouvido? Você tem separado tempo? Você tem dado ouvidos mais à voz de Deus ou à voz do mundo? É tempo de tomar uma decisão. É tempo de voltar à essência. É tempo de abrir a Bíblia e deixar Deus falar com você. E aqui vai o meu chamado para você. Não viva mais dependendo do que os outros dizem que Deus falou. Não viva mais correndo atrás de profecias, de revelações de homens, de palavras humanas. Tudo isso pode ser bom, desde que confirme a palavra. Mas sua fonte principal, sua base, sua segurança, precisa estar na Escritura. Jesus disse em Mateus
4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E onde está essa palavra? Na Bíblia. E ela continua saindo da boca de Deus para quem tem ouvidos para ouvir. Por isso, hoje eu te convido, tome uma decisão, pegue sua Bíblia, abra, leia, estude, medite, ore, busque, porque Deus quer falar com você. Ele quer te direcionar, te fortalecer, te curar, te renovar. Mas você precisa estar disposto a ouvir. O silêncio que você sente pode ser quebrado agora. Basta abrir a palavra, porque Deus não se calou. Deus não está distante. Deus não está em silêncio. Ele está falando. E a resposta sempre esteve na Bíblia. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te encha de fome pela sua palavra. E que a partir de hoje, você nunca mais viva longe da voz de Deus. Porque sim, Deus ainda está falando com você.